irmãos. Aleluia. E, por gentileza, abra no livro de Efésios, Efésios capítulo 6, versículo 10. Essa mensagem será colocada no YouTube, amém? E você vai poder acessar pelo YouTube e também acessar pelo Facebook, tá bom? Você procurar lá, Latson França, você vai achar, tem uma conta lá. Estamos começando esse projeto aí de postar mensagens. O pastor Caio também vai postar, o pastor Lucas, os pregadores aqui da igreja. Amém, gente? Glória a Deus. Todos encontraram? Efésios, capítulo 6, versículo 10. A palavra do Senhor declara assim para todos nós. Todos encontraram? Amém. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pode assentar. Irmãos, ainda passeando pela Bíblia, por gentileza, sentado no seu lugar, em João, capítulo 10, no verso 10. Em nome do Senhor Jesus. João, capítulo 10, versículo de número 10. Todos já encontraram? Quem não encontrou, fala assim: misericórdia. Misericórdia. O pastor vai ter misericórdia, né? João 10, 10, na parte A e na parte B. Amém. Na parte A, o texto vai dizer: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Fala para essa pessoa bonita assim: eu e você temos um inimigo. E esse inimigo é um ser espiritual. E ele vai fazer de tudo para tentar tirar você da trajetória. Quantos concordam com isso, irmãos? Amados, vamos analisar o capítulo 6 e os motivos que levaram o apóstolo Paulo a falar da armadura de Deus. Primeiro, já é conhecido da igreja que Paulo passou grande parte da vida dele aprisionado. Quantos sabiam disso? Levantaram. Grande parte do ministério do apóstolo Paulo, grande parte das cartas, das epístolas que Paulo escreve, ele passou preso em cadeias. Amém, queridos? Mas é interessante que em Efésios, ou a igreja que está em Éfeso, ela tinha, irmãos, nessa cidade tinha uma deusa chamada Diana. Quantos sabiam disso? Essa deusa chamada Diana, ela recebia veneração, ela recebia adoração, e as pessoas em Éfeso, na cidade de Efésios, idolatravam de uma maneira bem significativa a essa deusa, né? A esse espírito. E aí, quando nós, na medida que a gente vai lendo a palavra de Deus, que a gente vai estudando a palavra, nós vamos perceber uma coisa muito interessante. Amados, o texto está dizendo assim: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí, amados, a gente olha para algumas famílias e os demais que estão, e a gente às vezes não consegue entender o porquê que determinadas famílias
passa tanta situação difícil, passa por tantos problemas. Mas quando eu e você lemos a palavra de Deus, quando nós passamos a ter um entendimento de quem é que está lutando contra a minha vida, de quem é que está tentando me tirar da minha trajetória com Deus, aí então eu entendo. Aí eu faço aquele entendimento por que às vezes tem pessoas que não conseguem largar o álcool, não conseguem largar o cigarro, não conseguem largar o crack, não conseguem largar a cocaína e demais outras coisas que estão inseridas na nossa sociedade. Eu queria merecer sua atenção, mas não deixe ninguém tirar sua atenção. Outra estratégia do inimigo no culto é tentar tirar sua atenção. Porque se você não ouve a palavra e a palavra não desce para o seu coração, você não vai ser liberto. Amém, irmãos? E só há uma maneira de você e eu, todos nós como igreja, sermos libertos. É quando esta palavra, ela está inserida dentro do meu coração. Amém? E eu passo então a praticar essa palavra. E aqui Paulo vai falar justamente dessa batalha. Amém, gente? Se o Evangelho de João nos dá uma palavra, falando que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, então, amados, eu e você precisamos estar o que? Atentos para que as coisas que acontecem nesse mundo, segundo alguns escritores, nesse mundo tenebroso, esse mundo de trevas, esse mundo onde o príncipe das trevas está atuando, e para provar para você que ele está atuando, hoje de manhã, nós estávamos conversando com uma senhora na entrada aqui da igreja, e a mão dela de repente entortou toda. E eu tentava estender a mão para cumprimentar, e ela não conseguia estender a mão. Aí alguém falou assim, ela não estendeu a mão porque a mão dela está cheia de pedras de crack. Uma senhora jovem, completamente dominada pelo vício do crack. A mente está completamente cauterizada, mente dominada pelos espíritos malignos. E a maior parte da batalha espiritual, a maior parte das lutas que eu e você temos, ela acontece aqui dentro. Fala para essa pessoa, dentro da mente. Por exemplo, uma pessoa quando vai cometer o suicídio, ela não comete primeiro no corpo, primeiro ela comete suicídio na mente. Ela projeta até mesmo a forma pela qual ela vai tirar a sua própria vida. Uma pessoa quando vai desfazer um casamento, ela desfaz primeiramente, pessoal, é aqui na mente. É aqui dentro que nós batemos a maior batalha que você de repente possa imaginar acontece aqui dentro. Sabe por que muitos que estão aqui hoje não conseguem dormir à noite? Porque de noite você tem batalha e a sua mente está sobrecarregada, a sua mente não descansa, e se uma mente está sobrecarregada e ela não descansa, você vai ter insônia, e aí você fica a noite toda buscando sono, mas não encontra, porque a sua mente está tomada pela ação do inimigo e é preciso haver uma libertação. O texto começa dizendo, irmãos, algo interessante, que muitos de nós temos desaprendido. O texto começa dizendo, no demais, irmãos, meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O Salmo 121 é muito interessante, porque ele fala assim, eleva os teus olhos para o alto, para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro, o seu socorro vem de quem? Então, amados, se eu elevo os meus olhos para o alto, para os montes, e eu estou precisando ser socorrido, eu estou precisando ser ajudado, então eu preciso caminhar e buscar o conhecimento do Deus que eu sirvo. Porque se a luta não é contra a carne, e nem não é contra o sangue, diga isso para essa pessoa, a luta não é contra a carne nem contra o sangue. Fala que nós somos contra seres espirituais da maldade. Amados, quando a gente fala seres espirituais da maldade, às vezes falando assim parece uma coisa simples. Mas eu vi uma entrevista de um determinado cidadão na internet dizendo que se ele pudesse
Ele pegava uma arma e matava o pastor Marcos Feliciano. Você já deve ter visto essa reportagem. Ele declara, literalmente, se eu pudesse, eu pegaria uma arma e mataria o pastor fulano de tal. E aí, irmãos, eu preciso estar atento, porque se eu sou cristão e eu estou nessa sociedade onde o evangelho está crescendo, as pessoas estão vindo para a igreja, então eu também faço parte dessa guerra, dessa briga, dessa luta, aonde, irmãos, eles querem fazer com que a igreja assuma determinadas posições que não faz parte da nossa fé cristã. Posso ouvir uma vez? Amém. E aí, irmãos, o que estava acontecendo em Éfeso? Em Éfeso estava acontecendo algo muito interessante. As pessoas não sabiam distinguir quem era cristão e quem não era cristão. Por que, pastor, que estava tendo essa questão em Éfeso? Porque estava tudo misturado. O mundanismo daquela época estava tentando entrar para dentro da igreja. E nos dias atuais, irmãos, olhe para mim, não se assuste com o que eu vou te dizer. As coisas parecem que também não estão bem diferentes daquele tempo. Amém, gente? Está tudo muito misturado, irmãos. As coisas estão muito meio que normais. E nós achamos que determinadas coisas, irmãos, no nosso meio normal, não é normal. Como, por exemplo, o número de líderes que nós conhecemos que estão debaixo de depressão aumentou 70% a 80%. Muitos líderes que você convive ou conhece estão com depressão. E aí eu pergunto para você, você acha normal uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa abençoada por Deus, uma pessoa que anda por Deus estar debaixo de depressão? Como você acha que é normal? Eu não consigo me conformar com isso. Amados, o que tem de vírus tomando antidepressivos, sabe, que tem que colocar um comprimido debaixo da língua para poder controlar a sua pressão, não é brincadeira, irmãos. É muita gente fazendo tratamento psicológico, fazendo tratamento com terapeuta, e assim, irmãos, a igreja de Cristo na terra está sofrendo. Mas por que está sofrendo? Parece que nós ainda não entendemos, irmãos, que existe um céu. Diga para essa pessoa, existe um céu e existe um inferno. Sabe disso? Tem o céu e tem o inferno. E entre o céu e o inferno existe toda uma batalha espiritual que, por mais que você não queira estar nessa batalha, você está no meio dessa batalha. Nós estamos no meio dessa batalha, irmãos. Onde quer ir para o céu? Sabe assim? Mantém sua mão levantada. Na casa do Pai há muitas moradas. Jesus prometeu que Ele iria preparar uma casa maravilhosa para nós. Então a nossa casa já está preparada, a nossa casa definitiva, nós. Amém? Pode abaixar, só que entre eu e você irmos para essa casa, existe um inimigo. E esse inimigo veio matar, roubar e destruir. Querido, você já olhou à sua volta as coisas que estão acontecendo? Você já olhou no seu bairro, onde você mora, na sua cidade? Os fenômenos que surgiram nesses últimos 10 anos? É preciso parar para refletir, irmãos. Porque senão a gente vai começar, irmãos, a achar que as coisas que estão à nossa volta é normal. E não é normal, irmãos. Nós estamos em meio a um fenômeno, irmãos, desse tal de funk. Se você, hoje à tarde, se você for lá na Vilarinho, em Penanova, você vai se escandalizar com a quantidade de jovens. Eu não estou falando de pessoas adultas, eu estou falando de jovens que estão lá nesse bairro. Irmãos, é uma coisa assustadora, irmãos. Amados, quando eu paro para pensar na letra que essas músicas têm, na destruição que essas letras causam, pastor, dá vontade de chorar, irmãos. O dano que causa na mente das crianças, o dano que causa na mente dos nossos jovens. Amados, muitas das nossas crianças sabem cantar quase todas essas músicas terríveis, mas não sabem cantar a música bíblica que fala dos livros da Bíblia. Só que nós, irmãos, achamos que tudo é muito normal.
E aí você deixa o seu filho ser doutrinado pela televisão, você deixa o seu filho ser doutrinado pela internet, e você começa a achar, não é normal, meu filho pode fazer o que ele quiser, ele é livre, mais do que isso, nós estamos no meio de uma batalha. Glória a Deus. E aí, irmãos, como nós estamos no meio de uma batalha, Deus vai nos dar estratégias para vencer. Amém? Deus quer te dar estratégias para você vencer essa luta que você está enfrentando. Sabe, quando você ora, às vezes você não vê respostas. Quantos que estão aqui hoje que oram pelos seus filhos, oram pela sua casa e falam, meu Deus, eu estou orando, mas por que a resposta não chega? Por que o céu parece de bronze? Eu vou ensinar para você o que a Bíblia está ensinando, eu vou te dar as ferramentas para você não entrar nessa batalha e ser atingido. Vem comigo aí no texto. Aí ele fala assim, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Aí ele fala assim, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos, né? O corpo vai estar cingido com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus, aleluia. Coloque a mão na sua cabeça. Você tem colocado o capacete da salvação? Você já viu um motoqueiro que sofre uma queda e está sem capacete? O que acontece com ele? Você já viu um acidente? Você já parou para pensar nisso? Às vezes o motoqueiro está lá, acelerado, e aí ele esqueceu de colocar o capacete. Aí ele vai colidir. Na hora que ele colidir, ele vai bater a primeira parte do corpo, vai ser a cabeça. Amém? E aí ele vai sofrer fratura. E pode acontecer mesmo morrer. Falando assim, parece brincadeira, né, irmão? Mas se a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos ter o capacete da salvação, então eu preciso, pastor Caio, ter o capacete da salvação. Se a Bíblia está dizendo que eu tenho que estar com o meu corpo cingido, né, com os lombos, né, com as costas na minha frente, igual um soldado protegido, eu preciso estar bem vestido para enfrentar essa guerra. Amém. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Se está falando que eu tenho que estar com o cinto da verdade, eu tenho que estar com o cinto da verdade. Se está falando que eu tenho que saber manejar a espada, pega a sua Bíblia aí. Eu preciso manejar o que é a espada, conhecer o Velho Testamento, o Novo Testamento, as epístolas, conhecer os evangelhos sinóticos. Eu preciso estar cingido, eu preciso manejar essa espada. Glória a Deus, glória a Deus. Eu preciso estar calçado. Amém? Agora, se aqui está parte da minha preocupação como pastor. A minha preocupação parte justamente desse quesito. Pastor, por que o senhor anda preocupado?
Porque muitos de nós, irmãos, dependendo do nível de batalha que entrarmos, de repente alguns de nós não vai sobreviver. Pastor, mas não vai sobreviver por quê? Porque muitos de nós não sabemos usar essas armas. Muitos de nós, irmãos, sabem que o escudo para vencer o maligno, as pedras que vêm contra nós, que ele dispara contra nós, a única maneira de desviar as pedras é o escudo. Eu preciso estar com o escudo na minha frente, igual aquele soldado romano, né, que usava o escudo para se proteger da guarda pretoriana. Já viu? Né, aquele filme de batalha? Aquele escudo salvava a vida daqueles moços, daqueles soldados. Então, irmão, se o escudo é capaz de salvar a vida, Deus, então o escudo da fé vai salvar você também. Quando vier aquela seta, aquela flecha do maligno para tentar te atingir, você vai usar o escudo da fé e você vai ficar protegido. Amém? Quando vier as palavras do inimigo, quando vier as ações do maligno, você timba a espada. Pegue sua Bíblia, por favor. Você timba a espada. Lembra de Davi? Quem é esse circunciso? Olha o que Davi falou, irmão. Davi conhecia a espada. Quem é esse circunciso? Quem ele pensa que é? Para afrontar o exército de Deus vivo? Pois eu irei contra ti no nome do Senhor dos exércitos. O que Davi estava dizendo? Esse circunciso não conhece a aliança, ele não tem aliança, ele não é circuncidado. Mas nós não temos que temer, não temos que temer do inimigo. É uma zona de 40 dias, irmãos. E durante 40 dias, Golias dizia assim: se tiver homem aí no exército de Israel, eu peço dar ele um homem apenas. Então, amados, muitos de nós, dependendo do nível de batalha que entrarmos, talvez alguns de nós, eu tenho para que isso, irmãos, não aconteça, mas alguns de nós talvez não vá sobreviver. Imagina se alguém que mexe com espiritismo, ou candomblé, ou feitiçaria com magia negra resolver partir contra você. Isso pode acontecer, irmãos. O inimigo, irmãos, é um ser espiritual. A qualquer momento ele pode, de repente, te perseguir, de repente tentar contra a sua vida, contra a sua saúde. O que você vai fazer? Então, amados, olha, é preciso que nós estejamos preparados. Levanta a sua mão, deixa eu te falar para baixo do Senhor. Porque as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para desfazer todo o argumento de Satanás, para quebrar todos os sofismas, para desfazer toda e qualquer obra do inimigo. Porque se o inimigo vem para matar, roubar e destruir, o nosso Salvador Jesus Cristo vem para dar vida, e vida, e vida, e vida com abundância. E aí eu estava hoje, irmãos, quando eu li essa palavra, eu me lembrei de John Wesley. Muitos já leram a história de John Wesley. História maravilhosa, né, irmãos? John Wesley era um jovem, amava Jesus, estava buscando conhecimento, e era um tempo diferente do tempo de hoje. E ele decidiu participar de um grupo, irmãos. E eles criaram o Clube dos Santos. É isso mesmo? Quem conhece a história sabe. Criaram o Clube dos Santos. E eu fiquei pensando, meu Deus, a única forma que a igreja desse século XX vencer, irmãos, os principados, e não são brincadeira, irmãos, os principados que atuam na leste, em Belo Horizonte, não é brincadeira, irmãos. O nível de batalha que nós enfrentamos não é brincadeira. Eu vou citar só um exemplo aqui. Quase todo final de semana eles fecham a boca, não fecha? Fecha ou não fecha, irmão? Vai uma igreja tentar fechar essa rua para vocês verem. Deixa qualquer pastor da região que fazer um ofício, encaminhar lá para o responsável, da regional ou da prefeitura. Ele vai ouvir não. Não tem condições de fechar a rua para evento da igreja batista por ano de tal. Mas isso acontece. Mas só, irmãos, que como o pessoal, quem atua, é um principado,
Eles fecham a rua a hora que eles querem. Promovem os eventos que querem. Mas a igreja não tem essa autonomia. Sabe por quê, irmãos? Pega sua Bíblia aí. Porque a nossa fé é diferente da fé do pessoal lá de fora. Glória a Deus. Nós temos uma fé em Jesus Cristo, que morreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém, gente? Glória a Deus. Quem era o principado que atuava em Éfeso, irmãos? Que principado era esse? O que esse principado promovia em Éfeso? Esse principado, ele muda de nome em várias cidades. Lá em Éfeso, o nome desse principado era uma deusa chamada Diana. E as pessoas dançavam, reverenciavam, idolatravam. É igual esse movimento que está acontecendo hoje. Preste muita atenção que você deve conhecer alguém que está nesse movimento. Esse movimento chamado mariolatria. É um movimento que está arrebatando milhares de pessoas. E nós não temos nada contra quem é de outra religião, não estou aqui para poder defender ou questionar, não. Eu estou apenas te ensinando e mostrando para você que esse movimento é fortíssimo, é o principal que atua na nossa cidade. E aí, irmãos, quando a gente olha para o nível de violência que nós estamos inseridos, talvez você ache normal, né? A pessoa pega o revólver, descarrega o revólver do outro, o outro vai em São Paulo lá no domingo, né? A mãe ajoelhada, a mãe de joelhos pediu para não matar ninguém, o cara foi lá e matou o filho dela. E aí que a gente for falar, irmãos, a violência está estampada em toda a cidade, em todos os estados. Então, irmãos, em cada cidade, esse principado, as potestades vai agir de uma maneira. Você já se perguntou por que o nível de criminalidade da lei aumentou? Pergunta para essa pessoa, você já se perguntou por quê? Aí, irmãos, não é apenas criminalidade, gente. Adultério, amém? Prostituição, feitiçaria, idolatria, inimizade, e por aí vai, irmãos, e por aí vai. Quem é que está por trás, irmãos, de tanta violência? Hein, pastor? Quem é que está por trás, gente? De tanta violência, de tanta feitiçaria, de tanta guerra, de tantas crises que as famílias estão sendo bombardeadas. Abre aí, João 10, por favor. Ai, a resposta está aí. O ladrão vem para matar, roubar e... É simples. A resposta está aí. Agora, onde está a resposta, irmãos? Que às vezes a gente tenta entender esse nível de batalha que nós enfrentamos. Ezequiel, que não me fala a memória, 28, que fala na queda de Lúcifer. Se eu não tiver enganado, Ezequiel 28. Lá vai falar que ele caiu. Ele caiu e ele veio para onde, irmão? Para a terra. Aí, querido, olha só, por que a gente disse aqui que tem um céu e tem um inferno? Nós estamos na trajetória, amém? Levanta a sua mão, deixa eu te falar, você já está salvo, sabia? Quantos aqui acreditam que já estão salvos? Fecha a mão. Nós já estamos salvos. Amém? Não tem uma. Agora você vai apenas confirmar a sua salvação. Como que nós vamos confirmar a salvação? Caminhando na trajetória. Caminhando na trajetória. Como que é isso? A perseverança dos santos. Porque Jesus falou assim: aquele que perseverar até o último dia, ele será salvo. Amém? Olha para essa pessoa e fala: você já está salvo. Pode ficar tranquilo. Mas se Jesus já pagou a conta, mas agora você vai ter que perseverar. Mas se você tem uma carreira, você não pode desistir. Eu aplaudo Jesus Cristo. Nós já estamos salvos, irmãos. Eu já estou salvo. Você já está salvo. Não parece que não está salvo, não, pastor. Eu já estou salvo. Você também
vezes a gente leva tempo para entender essas coisas. Não é verdade? Não vai adiantar eu chegar para qualquer pessoa aqui e falar assim, olha, você tem que mudar a sua vida. É muito fácil, irmão, eu chegar para qualquer pessoa aqui e falar, ó, você tem que mudar a sua vida. Mas eu preciso mudar a minha vida primeiro. Amém? Não adianta eu querer olhar para você, ter testemunho em você, eu tenho que dar testemunho primeiro. Dá para dar glória a Deus? Eu estou te falando. Porque é muito fácil a gente querer mudança das pessoas, desistir das pessoas. Mas eu preciso ser exemplo. É por isso que eu quero convidar você a criar o Clube dos Santos. Amém? O Clube das Santas. E esse clube, irmãos, como que é esse clube, né, que foi criado? Eles decidiram orar, e orar, e orar, e orar, até que todos fossem batizados pelo Espírito Santo. E aí, irmãos, quando John Wesley foi batizado, nunca mais ele foi o mesmo jovem. Levanta sua mão, deixa eu te falar agora. O Espírito Santo quer te batizar. O Espírito Santo quer te dar uma vida nova. Uma vida cheia de alegria. Uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia de frutos. Uma vida abençoada. Você pensou que aqui todo mundo fosse batizado pelo Espírito Santo? Se estivesse passando lá, irmãos, ia sentir algo diferente. Ia ser atraído, irmãos. Iria querer vir para estar aqui, a sua família, só de olhar para você e saber que você exala o perfume de Cristo, que você é cheio do Espírito Santo. A pessoa iria dizer, olha, hoje eu vou na igreja com você, eu não abro mão de ficar de fora, eu quero receber tudo que você está recebendo, eu quero viver essa vida maravilhosa que você tem, porque eu olho para você, você está orando, eu olho para você, você está adorando, eu olho para você, você ora, e o Papai do Céu dá resposta, eu quero o mesmo Deus que você tem. Só que Paulo fala algo aqui, irmãos. Ele fala assim, irmãos, eu estou preso em cadeias. E eu peço oração para que quando eu abrir a minha boca, que seja dada a palavra que o Espírito Santo quer falar aos corações. Paulo estava pedindo intercessores. Paulo estava dizendo, olha que aí na Ásia maior, melhor se levante intercessores, pessoas que estejam dispostas a orar. Irmãos, nunca se viu aqui no Alto Veracruz, aqui na nossa cidade, uma urgência tão grande de intercessores, de pessoas que estejam tampando as brechas, irmãos, de pessoas que estejam buscando realmente o poder do Senhor Jesus. Pastor, por que tem que buscar? Porque se a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, algumas coisas que têm cercado a nossa sociedade também não podem ser normais, irmãos. Amém? Vocês têm acompanhado aí na mídia, né, nas reportagens, esse movimento, irmãos, né, dos grupos, né, que quero nem falar o nome aqui, né, esse grupo, e agora eles estão conseguindo coisas, irmãos, que parecia ser impossível, mas eles estão conseguindo. E daqui a pouco, irmãos, sabe o que vai acontecer? Se Jesus não tiver misericórdia da igreja, daqui a pouco, irmãos, você vai ver muitos pastores tendo que promover casamento de homossexual, de pessoas do mesmo sexo. E aí, irmãos, quando isso começar a acontecer, eu estou sabendo de alguma denominação, que eu não vou citar o nome aqui, uma denominação grande aqui no nosso país, na nossa cidade, que já está realizando esse tipo de união. Irmãos, se esse negócio continuar lastrando, pode ter certeza que Jesus, ele já não vai demorar mais do que 10 minutos, ele vai arrebatar a sua igreja, irmãos. Falta pouco tempo para Jesus tirar a igreja da terra. Porque os sinais estão sendo noticiados em Belo Horizonte, em todo o estado de Minas, em todo o Brasil e fora do nosso país. Só que nós, irmãos, vamos para cá, por favor, só que nós achamos que é tudo muito normal. Mas olha, eu quero te dizer uma coisa, abra os seus olhos. Abra os seus olhos espirituais. Amém? Abra os seus ouvidos espirituais. Lá está escrito assim, Apocalipse, para vocês que de mim comprem colírios para que vejam. O Senhor, irmãos, quer colocar colírio nos nossos olhos,
para que a gente possa enxergar. Amém, queridos? Então, irmãos, para a gente finalizar, só existe uma maneira de sairmos vitoriosos no meio dessa batalha. Fala para essa pessoa que diz assim: o segredo é santificar o Senhor. Amém? Para finalizar, abra Josué 24:15, por favor. Para finalizar, Josué 24:15. Capítulo 24 de Josué, versículo 15. Pode ler, irmãos? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram, vossos pais que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode ficar certo. Porém, eu e a minha casa serviremos